Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal e agora trazendo as principais notícias sobre o fundo imobiliário Cartesia ou Cartesia, 11, que é um fundo aí que acabou soltando o seu relatório gerencial, que ele é pouco conhecido pelos investidores. Ele é um fundo principalmente de papel e ele tem por detrás dele o Banco da Ecoval, Então, o Banco da Ecoval é o administrador deste fundo imobiliário, onde ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, tem uma taxa de performance mais somente de 20% sobre o que excedeu 110% do CDI, tem um patrimônio líquido se aproximando de meio bilhão, tem 4,8 milhões de cotistas, a sua cota patrimonial na casa de R$ 98,98 e o mercado vem precificando ele bastante para cima por causa da sua carteira de ter também IPCA elevado, A cota, segundo o próprio cenário internacional, ou seja, a carta aí do gestor, a cota do CARC 11 acumulou rentabilidade de 14,45, isento de imposto de renda nos últimos 12 meses. Além disso, em julho, o CARC reportou um dividend yield de 1,45. Isso é um valor muito alto, o que equivale a um CDI na casa de 159,98, fora o acumulado de 20,59, e tudo isso isento de imposto de renda, ou seja, ele vem pagando muito. Além disso, o gestor chama atenção para a sua sexta emissão de cotas, onde ele diz que desde o encerramento da oferta no início de julho, a gestão vem direcionando os esforços majoritariamente voltados para a alocação dos recursos captados, Ou seja, tem muita bala na agulha ainda para adquirir novos CRI a uma taxa mais alta. Atualmente está em processo avançado de análise de 3 CRI, totalizando na casa de 140 milhões, a uma taxa de remuneração de IPCA mais 12,96, ou seja, muito agressivo, Porque um dividendo no atual cenário de 1,23% e uma rentabilidade de 15,92 é muita coisa. E se nós olharmos aqui a distribuição por cotas, a gente vai perceber que ele sempre pagou acima de R$ 1,30 por cota, ou seja, ele vem pagando muito. Segundo o próprio gráfico aqui, ele traz uma média que a média de dividend yield, ou seja, a média de rendimento, de proveito que é colocado no bolso do cotista do CARC 11 está na casa de R$ 1,43, ou seja, pagando muito. E isso faz com que o IPCA mensal versus o IPCA acumulado, que ele vem subindo, e embora ele venha subindo, ele acaba beneficiando a carteira do fundo imobiliário, o que gera ainda melhores resultados dentro da carteira. Se nós olharmos aqui do ponto de vista de expansão da sua base cotista, saiu do número bem discreto em 2021 de 5 mil cotistas e hoje já atinge a casa de 30, muito próximo já da casa dos 30 mil cotistas, Como nós podemos observar nesse gráfico, no mês de julho ele chegou a bater 24.226, ou seja, ele vem subindo. Do ponto de vista de receita, 7,1 milhões. As despesas estão até controladas na casa de 340.122. Se nós olharmos a rentabilidade dele, quando comparado a todos os índices, a rentabilidade dele comparada a todos os índices, ele acabou perdendo aqui somente para o Ibova, que foi 3%, mas se nós olharmos os últimos 12 meses, aí não, ele dá uma surra violenta em todos os indicadores, porque aí foi de 17,69, ou seja, um fundo bem agressivo, certo? Então ele traz aqui a representação
com relação às entradas e a saída de caixa no mês, mostrando que uma grande quantidade desse dividendo, aproximadamente 0,96, né, veio inteiro somente da taxa de juros, 13 centavos vieram da amortização do IPCA, 0,15 vieram da renda fixa e 0,24 vieram do mercado secundário. Já as despesas, temos retenção de caixa de 12%, porque não é possível pagar muito alto para sempre. Despesas operacionais zerada, né? E despesas administrativas somente 7 centavos, certo? Se nós olharmos por classe de ativo, a maior parte dele é investimento em CRI, 83,94%. Investimento principalmente no segmento residencial, ou seja, tem uma alta taxa de retorno embutido. Ele é diversificado, tentando até fugir dos principais centros, né? A carteira tem uma remuneração de IPCA mais 12,7 e CDI mais 7, ou seja, é muito agressivo porque o segmento que o CARC está é bem arriscado. Por quê? Ele investe em loteamento, é construído edifício, é construído residenciais para depois ser vendido. Então, é um investimento arriscado, por isso que o retorno é bem alto. Basta você ver o IPCA mais 11, IPCA mais 12,68, IPCA mais 13, como nós podemos observar, ou seja, uma carteira bem diversificada. Vamos ver como é que o mercado olhou esse resultado, né? O mercado olhou com bons olhos, tanto que assim como o VG e R11, ele se aproximou da sua cotação máxima, a R$ 105,60, ele se aproximou da casa de R$ 105,71. Seu dividendo bateu a casa de 15,94. No mês atual, ele já vai crescendo quase 2%, que isso é muito para o fundo imobiliário do segmento de papel. Uma valorização de 3,91 nos últimos 12 meses, lembrando que ele é um fundo de IPCA. Evidentemente já ficou caro, acima do seu preço ideal. Ele tem em caixa 82 milhões, um caixa bem saudável, e o dividendo caiu e a cota caiu, porque nós sabemos que o que aconteceu nos últimos tempos. A taxa de juros estava muito alta, tentando sufocar a inflação, né? Então, o cenário agora de inflação subindo é ele conseguir pagar ainda mais para o seu investidor, certo? Então, esse é o nosso conteúdo sobre o CARC 11, um fundo de CRI bem agressivo, onde ele tem IPCA 12 e CDI mais 7, ou seja, bem agressivo, mas também muito arriscado e pagando muito para o seu investidor, certo? Então, valeu, diga aí para mim se você já conheceu o CARC, ou se você tem ele, se você acompanha. Traga aí mais informação, compartilhe com a gente, que a nossa finalidade é trazer o maior conteúdo sobre fundos imobiliários, certo? Você que não é inscrito aqui no canal, segue aí o nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida para seguirmos divulgando o segmento de fundos imobiliários. Valeu e até o próximo vídeo.